Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Por vezes, o desenvolvimento pessoal tem um lado sombrio e parece que estás numa esteira a caminho para lado nenhum. Vem descobrir como lidar com isso aqui no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei, é a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes quantas horas perdeste esta semana a tentares ser melhor? Não, a sério, para e pensa. Quantas horas passaste a ouvir podcasts como o meu? Ou então sobre produtividade enquanto te sentias improdutivo? Quantos vídeos viste sobre mindset enquanto a tua mente gritava que estavas cansado? Quantos posts guardaste sobre autocuidado enquanto tu te esquecias de ter cuidado contigo? Porque estavas tão ocupado a aprender a cuidar de ti. Existe um estudo da Universidade de Berkeley de 2024 que descobriu algo absolutamente devastador. Pessoas que consomem mais de 2 horas diárias de conteúdos de desenvolvimento pessoal apresentam níveis de ansiedade 40% superiores à média. 40%. Deixa isto pousar para nós entendermos que afinal desenvolvimento pessoal tem um lado sombrio. Porque a coisa que supostamente deveria fazer sentir melhor pode estar literalmente a destruir-te. E eu sei o que estás a pensar. Mas comigo é diferente. Eu realmente preciso disto. Eu tenho mesmo de mudar. Vá, para mesmo. Essa voz interna que te impele, que te obriga, que te diz que nunca és suficiente. Essa voz já não devia ser tua. Estás a ouvir o Quem Cala Consente. E já sabes, já falamos que essa voz foi instalada, foi vendida, foi cuidadosamente programada por uma indústria que vale 10 mil milhões de euros e que só lucra enquanto tu acreditares que estás partido. Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Eu sou o Mário Portela e hoje vamos falar sobre a coisa que ninguém quer dizer em voz alta. O desenvolvimento pessoal tornou-se numa religião tóxica. E tu, ouvinte do Quem Cala Consente, és o fiel que paga o dízimo todas as semanas, neste caso, todos os dias. Imagina uma esteira rolante. Tu estás lá em cima, a correr. Alguém te grita mais rápido e tu aceleras. Ainda não chegaste e tu corres mais. Olha para aquela pessoa ali. Vês como ela corre melhor do que tu e tu desatas a correr ainda mais, suado, ofegante, desesperado. E de repente olhas à volta e percebes que tu não saíste do sítio, nem 1 centímetro. A esteira continua a rolar para trás à mesma velocidade que tu avanças ou tentas avançar para a frente. O lado sombrio do crescimento pessoal é exatamente esta esteira rolante gigante que te leva a lado nenhum, onde quanto mais tu te esforças, mais cansado tu ficas. E quanto mais cansado tu ficas, mais te dizem que o problema é não te estás a esforçar o suficiente. E a parte mais perversa é que trocamos uma religião tradicional por estas religiões New Age. Antes tinhas de te confessar ao padre, agora tens de postar as tuas vulnerabilidades no Instagram. Antes o pecado era desobedecer a um Deus, hoje é estar em baixa vibração ou ter a energia negativa. Antes tu ias à missa todos os domingos,
Agora acordas às 5 da manhã para ainda fazer journaling, teres tempo para meditar, correr um bocadinho, fazer 3 afirmações positivas e talvez te sobre tempo antes de ir trabalhar para te sentires culpado porque não fizeste yoga. Quantas vezes já compraste um curso que ia mudar a tua vida? Quantas vezes já seguiste um guru que tinha a resposta certa? E quantas vezes, semanas depois, estavas de volta ao ponto de partida, só que agora com menos dinheiro na conta, tempo gasto e muito mais vergonha acumulada? O sistema que se aproveita disto é perfeito. Vendem-te um problema disfarçado de solução. Dizem-te para trabalhares em ti, mas nunca te dizem quando é que o trabalho acaba. Nunca te dizem quando é que podes parar. Nunca te dizem que já és suficiente. Porque se te dissessem isso, deixavas de comprar, deixavas de fazer o cursinho, deixavas de ir aos encontros, deixavas de ser o público deles. E aqui está a pergunta que eu quero que tu faças para o episódio de hoje, devagar, com honestidade brutal. Quando foi a última vez que te sentiste suficiente? Eu não estou a dizer que te sentiste quase lá, nem aquela sensação de quando eu conseguir isto, então sim. Estou a dizer suficiente, completo, em paz, sem precisares de melhorar nada. Não te lembras, pois não? E antes que penses que estou aqui contra o crescimento, que estou a dizer para desistires de crescer, para te acomodares, ouve bem. Eu passei 30 anos, ou mais, a ajudar pessoas a mudarem. 30 anos dentro da mente humana, a ver padrões a desmontar, crenças a caírem, a reconstruir vidas. E é precisamente por isso que estou aqui para te dizer que te estão a vender não é um crescimento, é uma dependência. Porque o verdadeiro crescimento é silencioso, demora muito tempo, é aborrecido, porque não é de hoje para amanhã, não é todos os dias. Não dá para publicares na internet o quanto estás a crescer. Não tens antes e depois espetaculares para fazeres um reel no Instagram. Não vem com certificado emoldurado, nem com uma hashtag motivacional. O verdadeiro crescimento acontece quando tu paras de tentar crescer e começas simplesmente a viver. A viver a vida de quem? A tua, conscientemente. Aliás, tudo o que temos batalhado quase desde o primeiro episódio do Quem Cala Consente. Só que sabes porque é que não te dizem isto? Porque isso não vende. E assim, eles continuam a vender-te uma corrida na esteira. Mais um curso, mais um livro, mais uma coisinha. A corrida que nunca acaba, a corrida onde toda a gente anda à tua volta e que também está a correr, porque isso parece normal, parece certo, parece que é assim que tem de ser. Só que não. E nos próximos minutos quero mostrar-te exatamente como te prenderam nesta armadilha e se calhar como é que tu sais dela. Nesta vida estranha ninguém me avisou, com o mundo nos ombros pesada estou. Procuro sentido, furei a carteira, no meio disto tudo a vida é foleira. Chega de luzes e mantras em vão, preciso de provas, não só intenção. Cansada de gurus que vendem ar na quinta dimensão, até respirar faz-se pagar. Vendem-te paz, um amor universal, curam feridas com incenso e cristal. Desperta a deusa, eleva o teu ser, mas no fim é só pagar para crescer. Quantum healing, preços sem noção, o teu despertar vem com prestação. Então agora vamos mergulhar na mecânica desta prisão. Porque isto não acontece por acaso. Existe uma neurociência por trás disto, há uma psicologia, há padrões linguísticos que estão milimetricamente desenhados para te manter preso. E quando tu percebes como funciona, deixa de funcionar contigo. Primeiro, vamos falar de dopamina. Já falamos tantas vezes, não custa lembrar. Esta palavra que toda a gente usa, mas poucos percebem exatamente o que é. O teu cérebro tem um sistema de recompensa, certo? É simples. Fazes algo bom, recebes uma descarga de dopamina. Sentes-te bem. O problema é que este sistema foi desenhado para te ajudar a sobreviver na savana. Recordas-te disto? Não foi para navegar no Instagram. Quando vês alguém com uma vida perfeita, com o corpo perfeito, com a rotina perfeita,
Aí o teu cérebro entra num modo de comparação social automático. E o truque diabólico é que esta comparação ativa a mesma região cerebral que processa ameaças físicas. O córtex pré-frontal medial acende como uma espécie de árvore de Natal. O teu cérebro interpreta aquela pessoa bem-sucedida como uma ameaça à tua sobrevivência social. E é por isso que por vezes tens aquele sabor amargo de inveja e depois ainda te culpas por isso. E o que é que fazes quando te sentes ameaçado? Procuras uma solução que tem de ser rápida e está onde? No próximo post, no próximo vídeo, no próximo curso, que te vão prometer que tu também podes ter aquilo. Tu compras? Sentes uma pequena descarga de dopamina porque fizeste alguma coisa por ti. Sentes que estás no caminho, só que essa descarga dura o quê? 20 minutos, 1 hora se tiveres sorte, e depois precisas de outra, e mais outra, e mais outra. E isto é o que nós chamamos hedonic treadmill, uma esteira hedónica. É um conceito da psicologia que explica por que razão não interessa aquilo que tu conquistas. Voltas sempre ao mesmo nível de base de felicidade. Ou neste caso, de infelicidade. Consegues o corpo que querias? Ótimo! Agora precisas da rotina matinal perfeita. Conseguiste a rotina que querias? Fantástico! Agora precisas de um negócio de 6 dígitos. Conseguiste o negócio? Maravilha! Agora precisas de iluminação espiritual. Nunca acaba. E eu vou-te dizer algo que te vai fazer questionar um bocadinho tudo isto. Os chamados gurus do desenvolvimento pessoal sabem perfeitamente disto. Os bons, os que realmente faturam milhões, estudaram programação neurolinguística, estudaram padrões de linguagem e usam-nos contra ti. Deixa-me mostrar como funciona. Primeiro criam um padrão de ancoragem negativa. Dizem-te coisas como: se não mudares agora, daqui a 5 anos vais estar exatamente no mesmo sítio, só que mais velho e com arrependimento. Boom! Acabaram de te ancorar em que o teu futuro é igual a medo. Sempre que pensas em não fazer nada, aquela imagem vai aparecer. Depois, usam comandos embutidos. Não quero que compres já este curso. E o teu cérebro inconsciente ignora o não e ouve: compra já o curso. Dizem-te coisas como: não vou dizer-te que isto vai mudar a tua vida. Acabaram literalmente de te dizer isso, mas de uma forma que faz uma espécie de bypass, ultrapassa as tuas defesas críticas. E o melhor de todos é o loop infinito. Vendem-te a solução para um problema A, mas essa solução vem embrulhada com um problema B. Ensinam-te a acordar cedo, mas agora tens ansiedade sobre o sono. Ensinam-te a definir objetivos, mas agora tens ansiedade sobre não os atingir. Ensinam-te a manifestar abundância, mas agora tens a culpa quando algo não acontece. É genial, é horrível, mas é genial. Do ponto de vista de terapia cognitiva, o que está a acontecer é uma distorção massiva dos teus padrões de pensamento. Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva comportamental, identificou estas distorções há décadas. É o pensamento dicotómico. Ou estás a crescer, ou estás a morrer. Não há meio termo. É o pensamento de catastrofização. Se não mudares agora, a tua vida vai ser um desastre. Ou então aquele pensamento de desqualificação do que é positivo. Tudo aquilo que tu já conquistaste não conta, porque ainda não chegaste lá. Estas distorções não são bugs do teu cérebro. São o produto que te vendem disfarçado de desenvolvimento. Mas aqui está a parte que mais me fascina, até mesmo do ponto de vista de estudioso de pessoas. Por que raio é que as pessoas continuam? Porque é que, mesmo sentindo-se piores, mesmo vendo que não está a funcionar, se continuam a dedicar a tudo isto e continuam a consumir e a caminhar em cima desta esteira que leva a lado nenhum? É a dissonância cognitiva que já falamos anteriormente. E depois as pessoas não param, porque pensam que estarão a desistir delas mesmas, porque desistir do produto X ou do curso Y é desistir de quem se acha que se vai ser. Mas eis a verdade que te liberta, a verdade que valida tudo o que estás a sentir. Não é contigo que as coisas estão mal, nunca foi contigo. O sistema é que está desenhado para te fazer sentir mal. Tu não falhaste, falharam contigo. E agora que sabes como a ratoeira funciona mais ou menos, está na hora de sair dela. Vi o cartaz, flor de lótus, luar, ativa a chama, fui lá chorar. Tu és especial, disseram com fervor até o MBA, senti o ardor. Falaram de traumas, falaram de seu, mas o curso era igual ao autoajuda for dummies, meu. Já não suporto o mestre a sorrir.
Então e agora? Agora que vês uma armadilha? Agora que percebes como funciona? Como é que se sai? Porque uma coisa é perceber, outra completamente diferente é agir. E eu não te trouxe até aqui para te deixar apenas com a consciência das coisas. Quero dar-te um caminho concreto, prático, que funcione. E que, claro, seja passível de eu te trazer num podcast. Vamos começar pelo princípio. Antes de mudar seja o que for, precisas de fazer uma auditoria radical à tua vida. E quando eu digo radical, é mesmo radical. Como em tudo no Quem Cala Consente. Sem julgamento, sem vergonha, apenas dados frios. Durante uma semana inteira, quero que registres quanto tempo passas a consumir conteúdo de desenvolvimento pessoal. Não pares de o fazer, mas contabiliza. Tudo, conta tudo. Podcasts, aliás, como o Quem Cala Consente, vídeos no YouTube, posts no Instagram, newsletters que leias, por exemplo aquelas que eu tenho no meu Substack em mportela.substack.com, cursos que compres, livros que lês. Regista tudo. E atenção, não estou a pedir para parares de consumir, repito, estou a pedir para teres consciência disso, porque não podes mudar aquilo que tu não medes. No final da semana, somas as horas, o tempo despendido, o dinheiro aplicado. E depois faz uma pergunta simples. Se tivesses investido este tempo, este dinheiro, estas capacidades a fazer realmente alguma coisa, em vez de aprender a fazer, onde é que tu já estavas? Dói, eu sei, mas a verdade dói sempre antes de te libertar. A segunda parte desta auditoria é ainda mais importante. Cada vez que procuras conteúdo de desenvolvimento pessoal, quero que notes como te estás a sentir naquele momento. Será que estás ansioso, entediado, com medo, frustrado? Porque aqui está um padrão que vais descobrir. Tu não procuras crescimento quando estás bem. Procuras quando estás mal. E isso transforma o desenvolvimento pessoal numa espécie de analgésico emocional. Tu não estás a crescer, estás a fugir. E como com qualquer analgésico, quanto mais usas, mais precisas. Portanto, depois desta semana de auditoria, vem a parte que assusta a maioria das pessoas, fazer o detox. E não é uma metáfora gira. É mesmo um detox. 48 horas sem consumir rigorosamente nada, absolutamente nenhum conteúdo de desenvolvimento pessoal, nem um post, nem um vídeo, nem sequer aquele livro que tens em cima da mesinha de cabeceira, nem sequer ouvir-me a mim no Quem Cala Consente. 48 horas. E vou dizer-te já o que te vai acontecer. Nas primeiras 6 horas vais sentir-te bem, quase aliviado. Nas 12 seguintes vais começar por sentir ali um pouco de ansiedade e vais pegar no telemóvel sem pensar. Vais sentir que estás a desperdiçar tempo, que devias estar a fazer algo produtivo, que as outras pessoas estão à tua frente. Esta ansiedade, esta abstinência é real, é física, é mensurável. Deixa estar lá, observa, não fujas dela com distração. Senta-te com esta ansiedade como se fosse uma criança assustada. Porque é isso que ela é. É a parte de ti que foi convencida que tu nunca és suficiente. Foi convencida a ter medo de que, se parares de melhorar, vais, desaparecer. Durante estas 48 horas, substitui o tempo que gastarias a consumir conteúdo com atividades completamente neutras. E quando eu digo neutras, não falo de ir ao ginásio otimizar o corpo, nem de meditar para otimizar a mente. Falo de coisas que não servem para rigorosamente nada, a não ser existir. Vai passear sem destino, senta-te num café e observa gente, cozinha algo sem seguir receita, liga para um amigo, encontra-te com ele. Falem de coisas banais, digam disparates, porque isso também faz parte de sermos quem somos. Redescobre o que é viver sem propósito, porque passaste tanto tempo obcecado com o propósito que esqueceste que a vida também acontece nos espaços entre os propósitos. No final destas 48 horas, pega num caderno, por exemplo no teu diário de pensamentos, que tanto falamos aqui no Quem Cala Consente, e escreve 3 coisas sobre ti que já são suficiente, exatamente como estão. Não as coisas que tu queres melhorar, não os projetos para o futuro, coisas que já estão, que já estás suficiente. Talvez sejas um bom ouvinte, talvez faças um café fabuloso, talvez tenhas sobrevivido a coisas que outros nunca sobreviveram. Escreve e depois relê todos os dias durante uma semana para te lembrares que és suficiente em algumas coisas. E a isto chama-se, se calhar, um diário da suficiência,
poderá ser o antídoto da narrativa tóxica de que tu nunca chegas, nunca és suficiente. Porque depois deste detox, tu não voltas simplesmente aos velhos hábitos, porque isso seria estúpido. Em vez disso, tu reconstróis a tua relação com o crescimento pessoal de uma forma consciente e saudável. Estás mais atento, porque criaste um filtro natural. Porque sempre que fores consumir qualquer conteúdo, qualquer curso, qualquer ensinamento, vais poder fazer 3 perguntas. Primeira, isto é prático ou é filosofia motivacional disfarçada? É que se não consegues aplicar isto hoje, nas próximas 24 horas, na próxima semana, com passos concretos, é lixo emocional. Próximo. Segunda, isto é personalizável ou é uma fórmula universal que dá para todos? É que se dizem que há uma forma certa de fazer as coisas, que toda a gente tem de acordar às 5, que toda a gente tem de ter os mesmos hábitos de dieta. Isto é propaganda, não é ensino. Isto é religião. A tua vida não é igual à de ninguém. E depois a terceira pergunta, como é que tu te sentes depois de consumir as coisas? Mais em paz ou mais ansioso? Mais capaz ou mais inadequado? Porque o crescimento real acalma-te, não te agita. Se sais de um conteúdo a sentir que tens de fazer 1000 coisas urgentemente, tu não cresceste, foste ativado. Recebeste dopamina como um rato de laboratório. E eis a regra de ouro que quero que tu graves. 20 minutos por dia é tudo. Todo o conteúdo de desenvolvimento pessoal que consomes tem de caber em 20 a 30 minutos por dia. Parece-te pouco, é de propósito, porque o resto do dia é para tu viveres, não para tu aprenderes a viver. Deixa-me ser brutalmente claro numa última coisa. Se tens de pagar milhares de euros para descobrir quanto é que tu vales, estás a comprar uma mentira embalada em papel dourado. O teu valor não está à venda, nunca esteve. Tu não és um projeto inacabado à espera de financiamento. És um ser humano completo, imperfeito, suficiente e agora consciente e atento para não te transformares num rato de laboratório. Tu tens bloqueios, disse o guru, com túnica e aura em tom azul. Milagres prometeu, com sotaque zen, enquanto contava os meus cêntimos também. No retiro astral ou no banho lunar, é tudo tão lindo até conta chegar. You pay, you pray, you elevate, but girl, where's the real escape? Said namaste, now I must pay. Oh no, this ain't my way. Vendem-te paz, um amor universal, curam feridas com incenso e cristal. Respeita a deusa, eleva o teu ser, mas no fim é só pagar para crescer. Quanto healing, drama elevado e o teu despertar bem cobrado. Então chegamos ao outro lado, o lado que ninguém te mostra porque senão não vendem. Porque não dá para emoldurar, não há um filtro que faça brilhar no Instagram. A verdade inconveniente sobre o desenvolvimento pessoal real é esta. É aborrecido, é lento, doloroso, não tem pontos de viragem dramáticos com música épica de fundo. Não há um momento em que tu acordas iluminado e tudo muda. É mais parecido com ver uma planta a crescer. Se ficares ali a olhar, tu não vês nada. Mas se deixares estar, se regares todos os dias, quando tem de ser regado, se não a arrancares da terra de 3 em 3 dias para ver como estão as raízes, a planta cresce, sozinha, sem esforço. Porque é isso que as plantas fazem. E é isso que nós fazemos. Se nós pararmos de interferir tanto, de otimizar tanto, de nos violentarmos tanto para sermos mais, crescemos melhor. Naturalmente, no nosso ritmo, na nossa forma. Há uma árvore num jardim em frente à minha casa que nunca a vi esforçar-se. Nunca a apanhei acordada às 5 da manhã a fazer afirmações de fotossíntese. Nunca comprou um curso sobre como dar melhores frutos. E todos os anos, na altura certa, agora, na primavera, floresce.
cresce, fica verde e no inverno descansa, recomeça sem drama, sem culpa, sem comparação com um carvalho mais ao fundo da rua. Isso sim é crescimento. O resto é violência disfarçada de amor próprio. Porque vê bem, tu não és um projeto dos outros. Tu não és um carro velho que precisa de restauro. Tu não és um código defeituoso que precisa de fazer debug. És um processo vivo, em constante mudança. E isso não precisa de correção. Precisa de integração, consciência e vontade. Crescer não é acumular técnicas e estratégias, como se fosse um colecionador de cromos. Crescer é desaprender a rejeição brutal que tens de ti mesmo. É soltares a ideia de que só vales quando fores finalmente aquela versão melhorada que alguém te disse que era melhor do que o que tu és agora. Dá-te permissão. Dá-te permissão para parar de melhorar e começar simplesmente a viver. Permissão para seres medíocre num dia de terça-feira. Permissão para não teres objetivos de vez em quando. Permissão para seres exatamente quem tu és, sem ter de pedir desculpa. Porque se chegaste até aqui, se ouviste cada palavra do episódio de hoje, cada provocação que te trouxe, cada verdade que alguém pode não te levar, já és mais corajoso do que 90% das pessoas que preferem continuar na ilusão confortável do dia-a-dia, pintado com Instagram. E isso, ouvinte do Quem Cala Consente, já é crescimento pessoal. O tipo que não se vende, o tipo que não precisa de validação externa, o tipo que simplesmente é. E é exatamente por tu seres que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Já sabes que se tiveres perguntas, se quiseres comunicar comigo, podes ir a mportela.substack.com, onde vais encontrar até um workbook para o episódio de hoje. E lá podes deixar comentários. Fala comigo, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.